Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Cacau e hoje vamos fazer um passeio por Paris. Isso mesmo, vamos falar sobre números decimais, você vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir números decimais através desse passeio. Vamos lá? Lígia, uma professora de História da Arte, em uma aula sobre romantismo, apresentou o quadro Liberdade Guiando o Povo, um quadro de Eugène Delacroix, localizado atualmente no Museu do Louvre, em Paris. Você conhece essa obra de arte? A pintura é essa que você vê na tela. No centro, há uma mulher representando a liberdade que segura a bandeira francesa. E embaixo dessa mulher há corpos mortos, que possivelmente representam os inimigos derrotados, e o povo, no fundo, sendo guiado. Essa pintura retrata a Revolução Francesa de 1830. Bom, é tudo muito interessante, mas vamos falar um pouquinho de matemática. O quadro possui 3,25 metros de comprimento e 2,6 metros de altura. É bem grande, não é mesmo? Vamos focar na altura do quadro, que é de 2,6 metros. 2,6 é um número decimal e é intuitivo dizer que 2,6 é um número compreendido entre 2 e 3. 2,6 representa 2 unidades e 6 décimos. E se temos décimos, significa que estamos dividindo a unidade em 10 partes. E se temos 6 décimos, significa que estamos trabalhando com a sexta parte dessa divisão em 10 partes. Veja a posição do número 2,6 na tela. Podemos dizer que os números decimais são uma subdivisão dos números inteiros. Bom, em diversas situações cotidianas, precisamos somar, subtrair, multiplicar ou dividir com números decimais. Vamos aprender a fazer essas operações? Lígia deseja fazer uma réplica com os alunos do quadro Liberdade Guiando o Povo, com as mesmas dimensões do original. Ela precisará comprar ripas de madeira para fazer a moldura desse quadro. Quantos metros de ripa ela irá utilizar? Perceba que estamos buscando o perímetro da tela, já que o perímetro representa a soma de todos os lados da figura. Logo, temos que somar 3,25 mais 3,25 mais 2,6 mais 2,6. Observe que temos que colocar o comprimento e a altura 2 vezes para considerar todos os lados da pintura. No quadro, já armamos essa conta. Bom, a principal dica para somar números decimais é, na hora de armar a conta, colocar vírgula embaixo de vírgula. Veja que isso já está acontecendo. Bom, 2,6 tem apenas uma casa decimal e 3,25 tem duas. Será que isso é um problema? Não é, mas se você quiser, você pode acrescentar zero no final do número 2,6 após a vírgula, já que o zero nessa posição não tem valor posicional. Agora, vamos somar normalmente, da direita para a esquerda, conforme você já está acostumado. Vamos lá? 5 mais 5, 10. Mais 0 mais 0, 10. Então, colocamos o zero no resultado e vamos colocar o 1 acima dos valores correspondentes aos décimos. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 6, 11. Mais 6, 17. Colocamos o 7 no resultado e o 1 acima dos valores correspondentes às unidades. 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. E agora temos que posicionar a vírgula. Bom, a vírgula vai ficar na mesma direção, ou seja, o resultado é 11,70. Significa que Lígia precisará comprar
11,70 metros da ripa de madeira para fazer a moldura do quadro. Vamos para mais uma situação? Em um certo dia de inverno, a temperatura máxima em Paris foi de 9 graus Celsius e a mínima foi de 1,3 graus Celsius. Bem frio, não é mesmo? Queremos determinar a variação de temperatura nesse dia. Primeiro, vamos lembrar que a variação de temperatura representa a subtração entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Vamos fazer essa subtração? Temos então que subtrair 9 menos 1,3. Bom, a principal dica é a mesma da soma. Na hora de armar a conta, temos que colocar vírgula embaixo de vírgula. Mas que vírgula? Se 9 é um número inteiro. Bom, podemos colocar vírgula e zero, já que o zero, depois da vírgula, no final do número, não tem valor posicional. Agora podemos subtrair. 0 menos 3, 1. Não conseguimos fazer essa subtração com os números naturais. Então, vamos utilizar o recurso conhecido como pedir emprestado. Ou seja, vamos reduzir uma unidade do 9, transformando-a em 8, e vamos adicionar 10 décimos. Agora, vamos continuar a conta. 10 menos 3, 7. 8 menos 1, 7. A vírgula continuará na mesma posição, assim como fizemos na soma. Então, o resultado é 7,7. Ou seja, a variação de temperatura nesse dia foi de 7,7 graus Celsius. E aí, preparados para continuar nessa viagem? Você já ouviu falar em macarons? Macaron é um doce típico francês. Na tela você vê imagens desse doce. São uma espécie de biscoito feito de farinha de amêndoas, crocante por fora e molinho por dentro. Há diversas opções de sabores, como chocolate, maracujá, pistache, enfim. Pierre, um confeiteiro francês que mora no Rio de Janeiro, vende macarons e cobra R$ 49,90 por quilograma. O número 49,90 é um número decimal e representa 49 unidades e 90 centésimos. Para entendermos um pouco mais os números decimais, vamos focar nos 90 centésimos, que é representado por 90 centavos. R$ 1 corresponde a 100 centavos, não é mesmo? Então, temos na tela 100 moedas de 1 centavo. Se queremos 90 centavos, pegamos 90 moedas, não é mesmo? Tá, mas o que isso tem a ver com centésimos? Os centésimos são a divisão da unidade em 100 partes, da mesma forma que o centavo é a divisão do real em 100 partes. Clayton comprou uma determinada quantidade de macaron de Pierre e verificou que havia escolhido 600 gramas. Quanto Clayton gastou? Primeiro, vamos lembrar que 600 gramas é equivalente a 0,600 quilogramas, ou ainda 0,6 quilogramas, já que o zero no final do número decimal não tem valor posicional após a vírgula. Queremos determinar o valor pago ao todo, ou seja, temos que multiplicar o preço por quilograma pela quantidade em quilograma, ou seja, vamos multiplicar 49,90 por 0,6. Bom, para multiplicarmos números decimais, vamos, em um primeiro instante, ignorar a vírgula e multiplicar normalmente, da forma que você já está acostumado. Ou seja, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. Então, colocamos o 5 acima desse 9. 6 vezes 9, 54. Mais 5, 59. Vamos colocar o 5 acima do 4. 6 vezes 4, 24. Mais 5, 29.
Bom, agora precisamos posicionar a vírgula. E temos que contar a quantidade de casas decimais entre os valores envolvidos. Perceba que 49,90 tem duas casas decimais. 0,6 tem uma. 2 mais 1, 3. Ou seja, o resultado tem que ter 3 casas decimais. Então, a vírgula fica posicionada entre os números 9. E estamos trabalhando com dinheiro. Não faz sentido 940 após a vírgula. Perceba que o zero está no final do número. E o zero nessa posição, após a vírgula, não tem valor posicional. Podemos cortar. Ou seja, ao todo, ele pagou R$ 29,94. E sobre a Torre Eiffel? Você já ouviu falar, não é mesmo? A torre já foi visitada por cerca de 250 milhões de visitantes de todos os cantos do planeta. Isso desde a sua inauguração, em 1889, para o evento Exposição Universal de Paris, que foi uma espécie de feira, cujo objetivo foi expor as maiores inovações da época em tecnologia, artes e cultura. A torre é símbolo da França no mundo e recebe atualmente cerca de 7 milhões de visitantes por ano, sendo um dos monumentos mais visitados do mundo. Em Paris, diversas lojas vendem réplicas da Torre Eiffel. Em uma dessas lojas, cada réplica possui 15 centímetros de altura. Quantas vezes a torre original é maior que essa réplica? Primeiro, vamos converter 15 centímetros para 0,15 metros. Para determinarmos quantas vezes a original é maior do que a réplica, precisamos dividir o tamanho da original pelo tamanho da réplica. Então, temos que dividir 324, que é a altura da torre original, por 0,15, que é a altura da réplica. Vamos fazer essa divisão? Bom, a principal dica para fazer divisão entre números decimais é verificar se o número de casas decimais é igual. Nesse caso não é. Então, vamos acrescentar a vírgula e 2 zeros após o número 324, já que o zero depois da vírgula no final do número não tem valor posicional. A segunda dica é que, quando temos o mesmo número de casas decimais entre o divisor e o dividendo, podemos ignorar a vírgula. E é isso que vamos fazer. Então, temos que dividir 32.400 por 15. Por isso, já deixei montado aqui um pedaço da tabuada do 15 e vamos utilizar. Vamos começar selecionando 32. Bom, temos que determinar qual é o maior múltiplo de 15 que é menor ou igual a 32. 15 vezes 2, 30. Então, colocamos 2 no resultado e vamos subtrair por 30, encontrando 2. Vamos considerar agora o 4. Temos que encontrar o maior múltiplo de 15, que é menor ou igual a 24. 15 vezes 1, 15. É ele. Então, colocamos 1 no resultado e subtraímos por 15. 24 menos 15, 9. Vamos agora considerar o zero. Temos que encontrar o maior múltiplo de 15 menor ou igual a 90. Perceba que 15 vezes 6 é igual a 90. Então, colocamos o 6 no resultado e diminuímos 90, encontrando o zero. Não terminamos a conta. Como sobrou esse zero no dividendo, vamos colocá-lo no quociente. Agora sim concluímos a conta. Ou seja, a torre original é 2.160 vezes maior que essa réplica. E aí, você gostou desse passeio por Paris? Vimos bastante coisa, não é mesmo? Vamos então resumir a nossa aula? Na aula de hoje, estudamos o que é um número decimal,
exemplos de situações em que utilizamos os números decimais e como somar, subtrair, multiplicar e dividir números decimais através de exemplos práticos. Você encontra esse conteúdo no seu material Rio Educa. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima!